Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Seara Espírita Allan Kardec, em Gravatá, Pernambuco, com renovada alegria, revendo a todos nesta noite. Desejamos que tenhamos um bom aproveitamento das atividades doutrinárias de hoje. Quando nos dispomos a escutar e refletir sobre temas ligados ao Evangelho de Jesus, acende-se em cada um de nós a lâmpada da esperança e da resignação. Esperança porque confiamos em Deus. Resignação porque sabemos que sua justiça não falha. Graças à gentileza da direção da casa em facultar-me a escolha do tema, inclinei-me pelo assunto gratidão sempre. E como de praxe, buscamos uma base evangélica e uma base doutrinária. E a base evangélica nos vem da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Disse Paulo apóstolo: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E a base doutrinária nos vem do item 28, do capítulo 28 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da coletânea de preces. Esse item 28 diz o seguinte: se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido, ficaríamos, com frequência, espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varreram da memória, e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Então é fato que diariamente nos acontecem muitas coisas que nós nem pedimos, coisas boas, e nós não temos a capacidade de agradecer. Agradecer àqueles que são veículos dessa coisa boa, agradecer a Deus, aos bons espíritos. Mas nesta reflexão de hoje nós incluímos o que eu chamo de base subsidiária, e que nós fomos buscá-la na obra Psicologia da Gratidão, do espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco. Essa obra, ela contém 11 capítulos, distribuídos em 234 páginas, e que contemplam 45 itens acerca do assunto. Vale destacar que, embora a obra faça parte da série psicológica dessa benfeitora, em nenhum momento nós devemos considerar os ensinamentos aprendidos como uma proposta terapêutica oferecida pela mentora de Divaldo Franco. Não se trata disso. O que está na obra não significa nenhuma terapêutica proposta, nenhuma receita proposta, mas ela apenas conversa e nos apresenta uma série de pontos de vista que devem ser objetos da nossa reflexão. Para início de conversa, nós devemos lembrar que vivemos uma fase da história humana, especialmente entre os espíritas, que o verbete gratidão é largamente utilizado. Seguramente aqui entre nós existem aqueles que responderam o WhatsApp simplesmente com uma palavra: gratidão. Ou seja, agradecendo aquilo que receberam através do WhatsApp. O verbete gratidão, a palavra gratidão, vem do latim grafia ou grafia, que significa literalmente graça ou gratus, que se traduz como agradável. Por extensão, significa um reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Eu creio que todos conhecemos ou já ouvimos falar da prática ancestral havaiana denominada Ho'oponopono,
e que foi disseminada no mundo através dos trabalhos do Dr. Hugh Lane, que trabalhou numa penitenciária do Havaí, mais especificamente na ala dos chamados internos psiquiátricos, e cuja técnica envolve a meditação e a repetição de 4 palavras-chave. O Ho'oponopono está assentado em 4 palavras-chave. Que palavras são essas? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Então, no Ho'oponopono, a gratidão está presente. Para Joana de Ângeles, a psicologia da gratidão torna-se um instrumento hábil no eixo ego, que é a parte consciente responsável por interpretar a realidade, a memória, as emoções e percepção, ou seja, a relação do indivíduo com o meio, e o self, que abrange toda a psique do indivíduo, incluindo o consciente e o inconsciente, cuja finalidade é buscar a integração de todos os aspectos da personalidade. Essa psicologia da gratidão, com esse eixo ego-self, ela deve ser vivenciada em todos os momentos da existência corporal como roteiro de segurança para a conquista da realidade de cada um de nós. A gratidão é filha do amadurecimento psicológico e ela enriquece de paz e de alegria todo aquele que a cultiva. Nesses dias que vivemos, que são dias de violência, de crueldade, de indiferença pelos valores morais e emocionais relevantes, a gratidão tem um papel significativo a desempenhar em referência à saúde integral dos seres humanos. A nossa saúde depende disso. Ser grato é uma excelente terapêutica para a nossa saúde corporal. Nós devemos considerar a gratidão como uma bênção. Todas as noites, eu tenho certeza que vocês fazem isso, ao elevarmos a Deus a nossa alma, nós devemos recordar em nosso íntimo todos os favores, todas as benesses que Ele nos concedeu durante o dia e agradecer-lhe. Dizer obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus. Sobretudo, no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção. E exatamente por isso, por essa bondade, por essa proteção, que nos cumpre, ainda que de forma espontânea, preferencialmente, testemunharmos a nossa gratidão a Deus. E não vai ser preciso algo muito extraordinário, basta que nós dirijamos um pensamento de amor, de bondade, agradecendo a Deus por tudo que está nos acontecendo. Sem que precisemos interromper o que estivermos fazendo. Você está lá varrendo a casa, lavando a louça, estendendo a roupa, arrumando a casa. Mentalmente você vai conectando a divindade e agradecendo, ó Senhor. Obrigado porque eu estou fazendo tudo isso. Obrigado porque eu tenho uma casa. Obrigado porque eu tenho uma roupa para estender. Obrigado porque eu tenho uma vassoura para varrer. Obrigado pela minha saúde que permite eu fazer tudo isso, quando tantos não têm. Não consiste apenas benefícios de Deus unicamente nas coisas materiais. Nós não precisamos agradecer apenas as coisas materiais. Nós devemos agradecer também as boas ideias, as felizes inspirações que recebemos. Essas também devem ser merecedoras da nossa gratidão. É por essa razão que Joana de Ângeles nos ensina dizendo: a existência corporal em si mesma é um hino de louvor à vida, vida espiritual. Portanto, de gratidão incontida, visto que através da existência
o espírito prepara-se para novas etapas de seu progresso. A nossa experiência terrena, a nossa vivência terrena, material, corporal, nela o nosso espírito está se preparando para novas etapas de progresso espiritual. Por isso que nós devemos agradecer tudo o que nos acontece, não apenas de bom, mas também de mal, de ruim. A Joana diz, buscando a perfeita identidade na fusão equilibrada do eixo ego-self, dá-se conta que viver é experienciar gratidão por tudo quanto lhe sucede e ter oportunidade de vivenciar. Olha que interessante. Que eu falei há pouco. Tudo, sem exceção, que nos acontece, obrigado, Senhor. Sejamos gratos. A divindade reconhece isso e sabe, seguramente, nos cumular de bênçãos. A gratidão não pode resumir-se num simples obrigado, falado da boca para fora. Isso é manifestação da educação doméstica. O obrigado deve brotar do sentimento e significar uma oração a Deus em favor de todo aquilo, daquele ou de tudo aquilo que nos propicia algo. Você está chegando em algum lugar e alguém delicadamente abre a porta para você entrar. Um gesto simples. Obrigado. Muito grato. Você está meia hora tentando colocar uma coisa dentro do seu carro e não consegue. Chega alguém e diz, posso ajudar? Lhe ajuda e coloca lá o que você queria guardar dentro do carro. Muito obrigado. Já é um obrigado diferente, né? Porque você estava um tempão lá e não conseguia. É diferente de abrir a porta para você entrar. Mas em ambos existe o mesmo sentido, o sentido de servir. Servir sem nenhuma recompensa. Alguém nos cede o lugar na fila do banco porque percebe que nós estamos com pressa. Lá na fila do caixa eletrônico, por exemplo. A educação nos leva a dizer obrigado. A educação doméstica. A educação espiritual nos recomenda, apesar da pressa que nós estamos, dizer mentalmente, ô Senhor Deus, ajuda essa criatura quando ela necessitar. A mesma criatura que lhe ofereceu o lugar na fila, que deixou você passar à frente dela. Olha, uma frasezinha simples, né? 3, 6, 9 palavrinhas. Ó Senhor Deus, ajuda essa criatura quando ela necessitar. Com 9 palavrinhas, você está sendo grato espiritualmente, pela gentileza, e grato materialmente quando você disse para ela muito obrigado. Simples assim. Um outro exemplo. Você está no seu carro, indo para um determinado lugar que você conhece o caminho há muito tempo. Sem saber por quê, você entra por um outro caminho, mais longo, mas acaba chegando lá, no lugar que você queria. Quando você volta, você descobre que naquele caminho que costumeiramente você costumava fazer, um caminhão-tanque de combustível incendiou-se, explodiu e destruiu metade do quarteirão. E ao perguntar a hora da tragédia, você confirma entre lágrimas que naquela hora você havia entrado na rua errada. E agora? Nossos irmãos evangélicos chamam isso de livramento. Mas tanto quanto nós sabem que somente a gratidão a Deus deve ser exercida no momento desse. São os bons espíritos tirando você de uma situação que poderia ser prejudicial a você. Por essa razão, Joana de Ângeles diz lá na obra, todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real,
goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver. Compartilha de todas as coisas, é membro atuante da organização social, é uma pessoa criativa, uma pessoa jubilosa. Então vejo que a gratidão interferindo na saúde física, emocional, psíquica e, diria eu, sem querer acrescentar nada ao pensamento de Joana, mas diria eu, saúde espiritual. Mas aí ela faz uma chamada de atenção no texto muito interessante. Ela diz: predomina, porém, nas massas, a ingratidão, filha inditosa da soberba, quando não do orgulho ou da prepotência. Esses remanescentes do instinto, transformados em sombra perturbadora. Olha que interessante. Em consequência, vivem essas criaturas em inquietação, perturbam-se, desequilibram os demais, cultivando as enfermidades parasitas da agressividade, da violência ou da autocompaixão, entregando-se aos conflitos e realizando mecanismos de transferência de responsabilidades. Olha que interessante. A gente sabe que a gratidão caminha lado a lado com a afetividade, com o afeto. Quanto mais se desenvolve o sentimento afetivo, mais expressivo se faz o sentido retributivo da retribuição, da gratidão. Esse é mais um pensamento da Joana. Existe um exemplo inesquecível sobre a gratidão. Alguém que esteve entre nós e que foi, em todos os momentos da sua vida, foi eternamente grato a Deus, à divindade. O despertamento para a gratidão inicia-se por uma forma de louvor a tudo e a todos. E quem fez exatamente isso foi Francisco de Assis. Ao atingir o chamado estado luminoso, que é aquele que é inspirado pelas qualidades transcendentais da divindade, Francisco de imediato exaltou na sua volata de gratidão, na sua canção de gratidão, ora doce, ora suave, o hino em favor de todas as criaturas. Ele agradecia ao irmão Sol, à irmã Lua, à irmã Chuva, aos vegetais, aos animais, a tudo quanto vibra e glorifica a criação. Francisco de Assis estava sempre agradecendo. E quanto mais exaltava o que a muitos parecia insignificante ou destituído de valor, a sua riqueza gratulatória, ou seja, a sua riqueza de agradecimento, conseguia dignificar, exaltando-lhe as qualidades morais de Francisco de Assis. Que ele foi aperfeiçoando a cada dia com a sua forma de ser, de atuar, mas sempre, a todo instante, em profundo estado de gratidão. Uma das razões fundamentais para que a gratidão se expresse é o estímulo propiciado pela humildade. A pessoa grata precisa ser humilde, senão ela não consegue ser grata. Se ela for arrogante, soberba, prepotente, ela não vai agradecer a ninguém, ela acha que todo mundo tem obrigação de servi-la. Esse estímulo propiciado pela humildade faz com que a gente compreenda o quanto é importante receber. Desde o ar que nós respiramos gratuitamente, até os nobres fenômenos automáticos do nosso organismo, preservadores da nossa existência. Você já agradeceu ao seu coração bater compassadamente, ao seu pulmão, ao seu rim, ao seu fígado? Agradeceu pela voz que tem, pela visão, pela audição, pela capacidade de locomoção? Quando
Tantos estão impedidos de viver plenamente exatamente porque uma dessas funções está alterada. Primeira frase que se deve dizer quando se acorda ao abrir os olhos: obrigado, Senhor. Sempre. A vida sem gratidão, conclusivamente eu lhes digo, é uma vida estéril, vazia de significado existencial. Por quê? Porque a gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra, em tudo que Deus fez. Você já teve a oportunidade de olhar para o céu, com absoluta certeza, muitas vezes na sua existência. Quantas vezes você olhou para o céu, seja de dia, seja de noite, e disse: obrigado, Senhor, por esse universo tão lindo, por esse planetinha azul que está suspenso no ar, Senhor. Sim, eu sei que é pela lei da gravidade. Mas quem fez a lei da gravidade? E todos esses outros mundos que existem por aí, outros planetas. Obrigado pelo sol, Senhor, que ilumina e aquece meu dia. Obrigado pela lua que dá beleza à minha noite e acalenta o meu sono. Em tudo isso que eu estou dizendo, existe a assinatura de Deus, porque foi Ele quem fez. Quando a gratidão se enraiza no sentimento humano, ela proporciona harmonia interna. Ela nos libera dos conflitos. Ela melhora a nossa saúde emocional. Por quê? Porque ela se torna uma estrela dentro de nós mesmos. Da mesma forma que as estrelas, na imensidão sideral, também têm a assinatura de Deus. Por isso, nós devemos sempre, sempre, sempre ser gratos a Deus, a tudo e a todos. Da mesma forma que eu, neste momento, agradeço a presença de todos vocês, as boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.